O medo é um dos sentimentos mais primários, mais importantes, e ele sempre vai estar presente na nossa vida, né? O amor e o medo, por exemplo, são dois sentimentos irmãos. Quando a gente tem, por exemplo, essa revelação muito forte na perda de alguém, no luto, né? Quando você perde uma mãe, por exemplo, que você ama muito, quando você perde um filho que você ama muito, você viveu a vida toda com medo, né? Medo de perder essa mãe. Tem pessoas que têm sonhos recorrentes que a mãe está morrendo, que ela está perdendo a mãe, que está perdendo um filho, que está perdendo uma filha. Então, um dia isso acontece. E quando isso acontece, a primeira coisa que eu tenho é a raiva. E a raiva porque o meu medo agora não existe mais, né? E esse primeiro sentimento, ele vem justamente e fica no lugar daquilo que eu perdi, que é a raiva, né? Então é aí que começa o processo do luto. O luto, ele precisa ser vivido em todas as suas etapas, né? E uma delas é a gente entender que ele tem etapas. E que tudo bem, não tem problema você ficar com raiva, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas no velório falando para a mãe, falando para a filha: por que você fez isso comigo? Você não podia ter feito isso comigo. Como se a pessoa pudesse responder e pudesse falar: mas quem disse que eu queria vir? Eu não queria também, né? Mas é muito comum a gente ver isso acontecer, porque é uma raiva muito forte que a gente tem. E logo depois dessa raiva vem a culpa, né? A culpa foi minha, por que eu não fiz isso? Eu devia ter feito isso. Por que eu deixei? Por que ela foi? Por que, por exemplo, um acidente de carro? Por que eu comprei esse carro para o meu filho? Né? Por que ela foi? Por que eu deixei ela ir? Por que eu criei? Por que eu não cuidei mais da minha mãe? Por que eu não fui mais presente? Agora eu não tenho mais ela, né? Depois vem a dor, uma dor muito forte, a dor dessa saudade que nunca vai ter fim. Essa dor você vai conviver com ela eternamente, né? Mas ela passa a ser uma dor doce, aonde você já começa a falar, um pouco mais tranquila, se assim a gente pode dizer, né? Sem chorar, sem muito sofrimento, e as pessoas, de modo geral, relatam: a dor continua, mas eu me sinto bem quando eu falo dessa pessoa, eu me sinto bem quando eu mostro para as pessoas quem ela foi, as fotos, né, as redes sociais, enfim. Hoje é assim que a gente tem como falar dessa dor de uma forma mais abertamente para todo mundo. Depois que a gente passa por esse momento dessa dor, né, e aí os estudos mostram que existem essas etapas, né? A negação, primeiro você nega, depois você tem raiva, depois você tem culpa, depois vem essa dor. Todas essas fases, eu não estou aqui dando exatamente todas as fases, como é que tem que ser etapa por etapa, eu estou dando uma fala geral, né? Dando uma pincelada geral, porque embora eu tenha um vídeo no IGTV que fale sobre isso, nunca é suficiente. E é sempre muito bom a gente falar, porque a nossa fala pode ajudar alguém. Enfim, depois desse momento, né, que vem essa saudade que vai ser eterna, essa sensação da falta, e essa falta é a falta do outro, é aquele que eu tinha, que eu falava todos os dias, é aquele que eu tinha, que eu acordava, estava na minha casa, é aquela que eu tinha, que eu podia ser minha companheira, que podia sair comigo, é aquela que fazia todas as coisas, né? Então, por mais que você fale dessa dor, por mais que você expresse essa dor, ninguém vai conseguir mensurar o tamanho dessa dor, porque essa dor é sua, porque só você entende. Mas é muito comum quando a gente encontra uma outra pessoa que está vivendo essa mesma dor. Então elas começam a trocar experiências e falar: então você me entende, você sabe o que eu estou passando. É nesse momento onde as coisas começam a ficar um pouco mais palpáveis e reais. Aquela pessoa realmente se foi. Então eu começo a
me distanciar e vem o desejo então de doar as coisas daquela pessoa, desfazer o quarto. Tem um filme muito legal que é de um psicólogo, um psicanalista, que ele fala da dor da perda do seu filho, né? E o nome do filme é O Quarto do Filho. Eu aconselho vocês a procurarem esse filme, é muito bacana, né? O Quarto do Filho. Então, muitas pessoas, né? Eu conheço uma família que tem o quarto do filho até hoje, 25 anos depois. E eu conheço outras que, após 6 meses, 1 ano, já estavam doando as coisas e transformando aquilo ali num escritório, num outro ambiente, né? E aí você pode me perguntar, o que seria mais saudável? Não existe necessariamente algo que eu possa dizer, isso é mais saudável ou aquilo é mais saudável. Saudável é você respeitar os seus sentimentos e entender a sua dor. Se possível, tiver a ajuda de um profissional que possa falar com você sobre esse assunto e te ajudar a entender essas fases, que quando a gente entende essas fases é muito importante, né? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que o luto, ele é uma realidade. Não sabemos quando ele vai acontecer na vida de cada um de nós, acontece num momento ou em outro, mas ele é uma realidade que pode acontecer. É a perda daquela avó querida, é a perda de um tio muito chegado, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um irmão, alguém que você vai carregar a culpa para sempre e falar, por que eu não fiz isso, por que eu não me aproximei, por que eu não telefonei, e vai vir aquela saudade, vai vir lembranças, enfim, é muito difícil. Mas esse videozinho principalmente é dedicado àquelas pessoas que estão vivendo o luto de alguém de dentro da sua casa, né? O seu filho morreu, a sua filha morreu, o seu marido morreu, a sua esposa morreu. Essa dor é uma dor muito forte. Principalmente a perda dos filhos é uma dor muito, muito forte, é uma dor seca, sem expressão, sem fala, e não há nada especificamente que possa acalentar essa dor. Mas você precisa vivê-la. Assim, quando chega também as crianças, né? As pessoas que chegam, elas mudam a nossa vida, aí você pode dizer, mas mudam por um motivo bom. Mas você também precisou aprender a viver com a chegada de alguém. Com a perda de alguém não será diferente, você também vai precisar aprender a viver. A diferença é a dor de já ter conhecido esse alguém por tantos anos e ter vivido com esse alguém os sorrisos, as lágrimas, os momentos bons, os momentos ruins. E muitas vezes as pessoas não querem mais ouvir você falar disso, né? Porque as pessoas não sabem o que dizer. Não tenha raiva delas, elas simplesmente também não sabem o que dizer. E o que eu tenho para dizer para você hoje é que eu entendo a sua dor e eu escolhi trabalhar com a dor das pessoas. E quando a gente escolhe trabalhar com a dor, a gente vive as dores de cada uma dessas pessoas a cada dia. É isso.